Bem, para aqueles que só agora nos sintonizam, estão a notar, nós somos o Oteia. Estamos aqui com todo prazer na vossa companhia e neste momento nós vamos passar para o nosso espaço de entrevistas. Para hoje chamamos Germano Vera Cruz. Vera Cruz, faz favor. Tudo bem. Consegues sentar aí? Consigo. Ok. Germano Vera Cruz, bom, é melhor que se digas tu. Queres que eu diga quem tu és? Bom, não é a primeira vez que Germano Vera Cruz esteve aqui conosco no ano passado. Ele vive na França. Veio cá mais uma vez aqui ao Teia, porque está cá em Moçambique agora. Posso ler assim rapidamente. Germano Vera Cruz é doutorado em Psicologia Social, é professor doutor na Universidade de Toulouse II, na França, e na Universidade Eduardo Mondlane. É especialista em sexualidade humana, membro fundador da Academia de Ciências de Moçambique, também jornalista e escritor. Portanto, como já viram, nós hoje vamos falar sobre sexualidade. Que é um livro que é dividido em 5 capítulos, fala da sexualidade infantil, sexualidade na adolescência, sexualidade na vida adulta, homossexualidade e desfuncionamentos sexuais. Ok? Temos que começar. Eu acho que esta parte de infantil, adolescência, não interessa assim tanto, né? Vamos falar daquela parte mais dos adultos. Vamos lá, Germano, começa lá a falar do teu livro primeiro. Okay? Bom, eu vou contrariar um pouco o que disse. Acho que a sexualidade infantil é muito importante. Ela consiste, para ser muito breve, na autoestimulação das zonas erógenas. Para dizer as coisas ainda de uma maneira mais simples, na masturbação. Muitas das vezes os pais condenam os filhos quando fazem isso, simplesmente porque não compreendem a importância desse ato para uma criança. É que o cérebro é como uma página branca. A gente põe, como um computador, se quiser, a gente vai pondo os programas lá dentro para que ele funcione. É a mesma coisa que acontece com a sexualidade. Quando a criança masturba-se, ela está a criar um circuito cerebral do prazer. Um prazer que vai ser, digamos, mais importante a partir da adolescência. Se a criança não faz isso, então vamos ter aqueles casos em que temos pessoas que são frígidas, ou que sofrem de impotência sexual, que é o capítulo dedicado aos disfuncionamentos sexuais. Mas desculpa, a homossexualidade também pode começar daí? Quer dizer, a tendência, a queda pode começar nessa idade? Olha, a orientação sexual, temos 3 tipos de orientação sexual. Sim. A heterossexualidade, sim, a homossexualidade ou a bissexualidade. Okay. Então, isso fixa-se... A hetero é aquela normal. Digamos assim. Quer dizer, de maneira geral é normal. Digamos assim, porque em ciência nós não consideramos uma coisa normal, não falamos de normalidade. Okay. Digamos que é a mais corrente. É a mais corrente. É a maioria. Ciência. Então, ela fixa-se dos 2 aos 3 anos, essa orientação. E ela não muda mais. Uma vez que ela se fixa, ela não muda mais. Dos 12 aos 13 anos? Dos 2 aos 3 anos. Aos 3? Aos 3 anos. Ah, é? Sim, sim. Muito cedo. Ela fixa-se muito cedo. Então, bom, de uma maneira resumida, a sexualidade infantil é mais ou menos isso, sim. No que diz respeito à homossexualidade, eu vou falar mais tarde. Sim, sim. Bom, podemos? Microfone. Sim. É que há uma partinha que eu fiquei muito curioso. Ele deu exemplo de computador em branco, e depois os programas vão sendo inseridos, etc, né? Então, no caso do cérebro humano, nessa ordem de ideias, inseriu-se um programa de masturbação. Okay? Não. A masturbação permite inserir um circuito do prazer sexual, e que vai estar plenamente funcional a partir da adolescência. Quer dizer que o cérebro precisa identificar que quando você estimula essa zona, cria um certo prazer. Então, quando você, por exemplo, para as meninas, por exemplo, quando você estimula uma determinadas zonas, a partir da adolescência, por exemplo, cria um certo prazer, o prazer máximo sendo o orgasmo. Para que isso se instala, precisa começar pela masturbação. Sim.
É isso que acontece. Ok, e também percebi que as pessoas ou as crianças que não se masturbam naquela iniciação tornam-se frígidas, etc, etc. Não automaticamente, mas é mais provável que se torne. É mais provável que se torne. Que tenham dificuldades a ter prazer durante uma relação sexual porque o circuito não se instalou muito cedo. Porque o cérebro precisa criar circuitos para tudo que nós fazemos, para os estudos, para o desporto. É por isso que diz-se alguém que quer fazer desporto tem que começar muito cedo. Alguém que quer treinar a memória tem que começar muito cedo. É a mesma coisa com a sexualidade que acontece. Tá bom, olha, Vera Cruz, essa parte eu acho que já está mais ou menos ultrapassada. Então, passando para a sexualidade na adolescência. Na adolescência, o que acontece é que, primeiro, as características sexuais secundárias aparecem. Por causa da secreção dos hormônios masculinos e femininos e por causa também do desenvolvimento psicossocial que, digamos assim, toma uma direção particular nessa altura. E também é a época das primeiras relações sexuais. Então, neste capítulo, eu explico tudo o que acontece biologicamente, fisiologicamente, em termos de secreção de hormônios e psicossocialmente o que acontece com os adolescentes, o que é mais provável de acontecer durante as primeiras relações sexuais, por exemplo, e também tudo o que diz respeito à fecundação, etc. Ok. Portanto, nesta fase, tem aquelas mudanças fisiológicas, começam a aparecer nas mulheres e tal. Sim, as características sexuais secundárias. Ok, aparecem os primeiros cabelinhos. Sim. Ok. E a sexualidade na vida adulta? No capítulo sobre a sexualidade na vida adulta, eu centrei-me... A primeira coisa é saber o que é que atrai um homem numa mulher, o que atrai uma mulher num homem. Por que nos sentimos atraídos por uma mulher? Então, tem aí uma explicação biológica, científica e psicossocial também. Em segundo lugar, eu coloquei um ponto muito importante nisso, é a diferença entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina. É muito importante isso, porque isso é o lugar de mal-entendido. A mulher funciona de uma forma diferente do homem. Eu costumo utilizar um exemplo, talvez, que pode fazer rir. Eu tenho um carro pequenino, aqueles que têm aqueles fogo. Enquanto a gente chega no semáforo, quando eu arranco, preciso até a terceira mudança que o carro começa já a tomar uma boa velocidade. Enquanto que aqueles que têm fogo, a primeira mudança o carro já foi. Então, como eu arranco, aquelas pessoas que têm fogo, epa, essa sua sucata aí vai deitar fora para a gente querer ir embora. Por quê? Porque o motor é diferente, a cilindragem é diferente. Então, a mulher é como um carro pequeno. Leva tempo para chegar até para chegar à excitação, enquanto o homem arranca logo. Se o homem não percebe isso, ele quer logo entrar na mulher. A mulher não está excitada, não tem a lubrificação vaginal, o que pode criar dores durante a relação sexual. Isso e mais muita coisa que eu explico sobre a diferença entre a sexualidade e no homem depois dá aquela ejaculação precoce, etc. Então, no que diz respeito, sim, para não fugirmos, né? Passamos da adolescência até adultos. Eu queria perguntar, né? Tenho uma certa curiosidade. Eu acho que nós, as mulheres, em relação aos homens, não temos o mesmo tempo para atingir aquilo que se chama orgasmo. Eu queria saber qual é a idade, né, que uma mulher realmente atinge o orgasmo. Porque eu acho que não é logo que iniciamos uma relação sexual. Muito bem, isso também vem explicado no capítulo. Sobretudo a partir da adolescência. Quer dizer que o homem funciona de maneira mais ou menos automática. Segundo as estimativas científicas que nós temos, a mulher, para chegar ao pleno orgasmo, leva, a partir do dia em que começou a primeira relação sexual, leva mais ou menos 5 anos. É verdade, muitos homens não sabem também. Leva um certo tempo. A mulher. E muitas das vezes não é com o primeiro homem que ele chega, é preciso uma experiência com os outros homens, etc. Não vou me atardar aqui, as pessoas podem encontrar mais informação no capítulo correspondente. Obrigado. Agora, desculpa. Senão... E depois,
E depois tem um capítulo que é o quarto capítulo sobre a homossexualidade. Só queria dizer que explico como mais uma vez o que é que está por detrás biologicamente da homossexualidade. Mas queria deixar aqui uma informação que é muito importante e provada cientificamente. Em todas as sociedades humanas, existe entre 5 a 10% da população que tem uma tendência homossexual ou bissexual. Em todas as sociedades humanas. Agora, existem aquelas sociedades que são mais tolerantes e eles são mais abertos. E aquelas que não são tolerantes e eles se escondem. É por isso que não é verdade quando as pessoas dizem que na África isso não existe, são os europeus que importaram isso. Isso não é verdade. É porque eles eram reprimidos e eles se escondiam, é por isso que não está. Em todas as sociedades humanas, entre 5 e 10% da população tem essa tendência. Mais ainda, a homossexualidade não é só um problema, um aspecto humano. Em 95% das espécies animais, a homossexualidade ou a bissexualidade existe. Isso a gente provou cientificamente também. Nos macacos, nos leões, nas vacas, a homossexualidade existe por aí fora. Por aí fora. Então, passo que existem duas origens prováveis da homossexualidade. A primeira origem é que há um gene. O nosso comportamento em 50% é governado pela nossa genética particular. Existe um gene que é responsável pela orientação sexual e que esse gene, por exemplo, acontece uma forma de perturbação. Como o ser humano, como todos os seres vivos, nós não somos biologicamente perfeitos. Às vezes que durante o processo de elaboração de um ser, as coisas não funcionam sempre perfeitamente. Essa é uma das origens. Existe uma outra origem, que são as experiências que a criança viveu, sobretudo entre 0 e 3 anos, que é onde se fixa a orientação sexual. Então tem mais informação. Posso? E finalmente, a sexualidade diferente. Se manifesta de maneira diferente. Logo, a menopausa? Insisto, é muito importante. A menopausa não cria um disfuncionamento. Não. Disfuncionamento é no outro capítulo. Isso fica claro. Professor Germano Vera Cruz, muito obrigado. Tem mais alguma coisa a dizer? Não ficou a anedota que fiquei por tá bem, faz favor. Como um programa é para rir, eu gosto de contar sempre no fim uma pequena anedota. Então é assim, eu tinha alguns anos atrás, quando estive cá há mais tempo, tive lá uma pessoa que trabalhava na minha casa. Eu gosto de conversar com as pessoas de maneira simples, etc. Mesmo se são meus trabalhadores, conversar com eles. Então conversávamos sobre sexualidade e tudo isso. E eu aconselhava também por aí fora. Mas um dia desses, ele disse: patrão, estou a pedir avanço no vencimento. Mas por que quer avanço no vencimento? Ai, que engravidei uma moça. Mas como assim você engravidou uma moça? Eu não dei preservativo para você usar. Ele disse: na verdade não posso negar, o patrão deu o preservativo. Mas é que o patrão foi um descuido. E depois de patrão, eu tenho que falar a verdade. Preservativo é burocracia no sexo. E depois de patrão, eu quando fico teso, patrão, juntamente com álcool, aí eu já não respondo por mim. Eu não falo por mim, eu logo entro direto aos ágios, já estou no prazer. E depois de mais tarde, estou arrependido, vou morrer com doença. Já é tarde demais. Eu, não é tarde demais. Não é tarde demais. Então, permitem-me concluir dizendo que são esses descuidos, essa burocracia no sexo, esse álcool, que às vezes cria problema na minha gente. Seja como for, em todo lado onde eu vou, eu falo da minha terra. E prometo que sempre que venho aqui, virei contar histórias aos moçambicanos. Simplesmente dizer que este livro foi editado pela Alcance Editores. As pessoas podem encontrar este livro nas livrarias aqui em Moçambique, especialmente a Livraria Conhecimentos, a Livraria Mabuco, a Minerva Central e outras livrarias, provavelmente. Não sei se ainda existem nas outras, mas provavelmente existirão nos meses que vêm. Muito obrigado e até a próxima vez. Não, mas só, uma última pergunta só. Uma última pergunta.